Cláudio Rezende, o homem ficou na bronca lá quando perguntaram do menino da base, rapaz? Conta essa história aí. É isso mesmo, Romano. O técnico Felipão foi perguntado pela segunda vez já em entrevistas pós-jogo na Arena MRV sobre o Matheus Izep. Para o torcedor do Galo que não está muito ligado aí na base, o Matheus Izep, o Izep, ele é do Sub-17, fez um gol quase no meio de campo esses dias aí, agora no meio de semana passado, 2 gols também no Brasileiro da categoria, foi convocado para a seleção brasileira Sub-17 também no fim da última semana, tá brilhando aí o Izep na base do Atlético. Agora, ele é do Sub-17. Ontem teve o clássico da semifinal do Campeonato Mineiro, Galo e Cruzeiro, no Sesc Venda Nova. O Izep foi relacionado para o Sub-20, mesmo sendo ainda com idade de Sub-17, e entrou no segundo tempo. Ou seja, o Atlético está aos poucos trazendo aí o Izep para uma categoria superior. Agora, foi perguntado para o Filipão se ele não teria chance no time principal do Atlético. Vamos acompanhar o que disse o Filipão. Ele vai fazer alguma coisa na Sub-20 primeiro. Então, se ele me mostrar alguma coisa na Sub-20, eu vou olhar. Então ele tem que ter esse primeiro ele tem que dar os passos. A gente primeiro engatinha, depois passa, depois caminha. Então, porque eu tinha... É tudo muito bonito lá fora. Aqui dentro é diferente. Só para completar, é porque eu tinha pensado justamente nesses casos que eu citei, que foram jogadores que não tiveram essa passagem, né? Não passaram pelo Sub-20. Tá bom, mas... Como, por exemplo, o Andrei Santos, o David Joshua, que eu citei. Então eu queria saber justamente como pode não passar com o Galo. Obrigado. Pode não passar, pode passar comigo, vai passar na Sub-20 primeiro. Muito bem, tá aí então o Filipão. Primeiro no Sub-20, depois dá para pensar na equipe profissional. Não quer queimar etapas. O Filipão tá com muito cuidado aí com o garoto, o Izep, que nasceu, Romano, em 2006, cara. O cara de 2006, o Matheus Izep. Nasceu ontem. Até assusta, né? Quando você olha a idade do cara, você pergunta pra ele, você é de 1900? Não, o cara é de 2006. Tá louco, é muito novo. 12:39. Rádio Esportes. Debate. Oferecimento TIM Ultra Fibra. Tem até 2 GB de velocidade na sua casa. Alexandre Simões, olha só, se você ainda não tem, coloque TIM Ultra Fibra na sua casa, tem até 2 GB de velocidade. Ô Simões, Filipão tá certo? Certíssimo, corretíssimo. É assim que a coisa tem que funcionar. A gente não pode tratar a excepcionalidade como regra, né? E o Atlético tem um exemplo muito recente de um jogador que teve etapa queimada e por pouco comprometeu a carreira dele no Atlético, tá? Mas ele está se recuperando no futebol europeu e tem muito potencial, que é o Savinho. Você vai se recordar que o Sampaoli pegou o Savinho com 16 anos, né, Cláudio? Sim. 16 anos, subiu pro time principal e não usava. E aí o que aconteceu? Ficou aquela expectativa em cima do Savinho, muito torcedor dizendo que o Savinho era foguete molhado, sem jogar, porque o menino não tinha chance nem de jogar, e aí ele não jogava nem na base, nem no time principal. Foi queimada etapa no processo de formação dele. Ele era convocado para seleções de base, e era onde ele jogava, e sempre mostrou muita qualidade, mas ele não conseguia jogar nem no Sub-20 do Atlético, nem no time principal do Atlético, e ficou aquela imagem do Savinho, de que o Savinho não era aquilo tudo que se imaginava, simplesmente por quê? Porque ele não podia jogar. Então o Filipão está corretíssimo, tá? E tem mais um ponto, tá, Romano? É assim que funciona no futebol europeu. No futebol sul-americano, muitas das vezes, se pega garotos de 16, 17 anos e coloca para jogar, você precisa vender. Aí você antecipa o processo de formação do garoto para colocar logo na vitrine para poder vender. Então, o pensamento do Filipão é o pensamento correto no processo de formação de atleta. A Europa tem excepcionalidade. Quando o menino é bom demais, colocam ele novo. Como é o caso aí, a Espanha convocou um menino do Barcelona, né? De 16 anos. Mas você conta nos dedos quantos, né, Edu? E lá ainda tem a possibilidade de atuar por uma equipe B, né? A coisa que não tem aqui no futebol brasileiro. E o Filipão e outros treinadores, eles têm informações que nós não temos, que o torcedor não tem. Por exemplo, o Izep é sub-17, correto? Sim. No dia a dia, o Filipão tem informações de como é o Izep treinando com sub-20, por exemplo. Chega a informação, fala, o Izep treinando com sub-20, ele não entrega
50% que ele entrega com o Sub-17. Então tem que ter um pouco mais de calma. Não sei se o ISEP já treinou com o profissional. Às vezes até faz alguns treinos, mas... Se faz algum treino com o profissional, o Filipão tá vendo que, olha, o garoto com o profissional, ele dá uma sumida. Então ele precisa de mais um pouco de amadurecimento. São informações de quem está no dia a dia tem, e quem não está no dia a dia não tem. Por isso, quem não tem a informação, viu, Filipão, vai para a coletiva e pergunta. A pergunta é feita, a resposta ela é dada. Não adianta perder paciência, ficar bravo, nervoso, mesmo se a pergunta for repetida de uma entrevista coletiva para outra. Porque às vezes na anterior a resposta não veio da forma como quem questionou queria. Então a gente não tem as informações que vocês dentro do clube têm, e é na coletiva, porque o técnico não dá entrevista todo dia, né? O CT fechado. Exato, então é na coletiva que o jornalista tem a opção, a condição de fazer essa pergunta. Então é normal ser questionado sobre um garoto que tem entregado muito no Sub-17 agora. O Filipão tá certo, é cumprir etapas e não queimar etapas. A gente tem visto o Atlético, um jogador de 23 anos que faz uma ótima temporada, que até há 2 semanas estava sendo vaiado, que é o Paulinho, mesmo fazendo gols. A gente tem visto o Pedrinho, que conviveu com lesões, que tem 25 anos, que já não servia mais pro Atlético. E que agora, nos últimos 3 jogos, virou titular e ninguém questiona a titularidade dele. Eu tô falando de um cara de 23 anos e um de 25 anos. Imagina um de 17 e queimar a etapa, for para esse time, fizer 2 jogos ruins, eu tenho certeza absoluta, como eu já cansei de ver em Belo Horizonte, da opinião ser formada de, isso aí não vira não, isso é foguete molhado. Porque aqui a gente faz assim. Então o Filipão tá corretíssimo. Agora, Filipão, quem te faz a pergunta também tá certo, porque não tá no dia a dia como vocês. Pois é. Um detalhe sobre o ISEP, Romano, o contrato dele iria até meados de 25, o Atlético renovou recentemente o contrato dele até o fim de 2026 e o mais importante, aumentou a multa rescisória, porque no caso de um garoto assim, você tem que resguardar a multa. A multa pro futebol brasileiro era de 8 milhões de reais só, passou agora para 24 milhões. E pro exterior a multa se manteve a 276 milhões de reais. E só lembrando que a multa no Brasil é calculada em cima do salário que o jogador recebe. E como teve um aumento salarial agora, né? Nesse novo contrato, aumentou a multa dele para 24 milhões.